Vamos pensar um pouquinho no mês que passou, mas não é porque aconteceu uma coisa naquele mês, é porque foi um mês escolhido para a gente ter uma campanha, o Abril Verde, pensando na sua segurança, você que é trabalhador. E quando a gente pensa em direito trabalhista aqui no programa, a gente conversa com o Dr. Matheus. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bom, Dr. Matheus? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Muito prazer estar aqui novamente. Passamos um mês sem vir. É mesmo, gente. Eu já estava com saudades de vir aqui. Não pode, doutor. Foi a última vez. Assim espero. Agradeço o convite. Doutor, Abril Verde, né? A gente pensa assim, né? Que por que é necessário a gente ter um mês dessa consciência? Está muito banalizada essa questão de acidente de trabalho? Na verdade, assim, sempre que temos uma cor atribuída a um mês, nós sabemos aí que temos temas importantes, relevantes e que demandam conscientização, cuidado, precaução, né? É assim para o Setembro Amarelo, para o Outubro Rosa, para o Novembro Azul, né, que são temas importantes, e o Abril Verde é também um tema muito importante. Abril foi um mês escolhido pela Justiça do Trabalho para cuidar da prevenção de acidentes do trabalho. Por que o abril? Porque no dia 28 de abril é comemorado pela OIT, na verdade é comemorado não, né? Tem-se como dia de prevenção mundial de acidentes de trabalho, então a Justiça do Trabalho acabou por escolher abril como mês de prevenção. E por que isso é tão importante? Porque embora seja competência das empresas, como nós já tratamos aqui, cuidar da saúde e da segurança do trabalhador, infelizmente esses acidentes continuam a ocorrer. No Brasil, em 2021, segundo dados da própria Justiça do Trabalho, foram mais de 600 mil acidentes do trabalho. Meu Deus. E o que espanta não é só o número de acidentes, e sim o número de mortes. A cada 4 horas, um trabalhador morre no Brasil vítima de acidente de trabalho. E qual o problema? É que esses são os números que foram notificados. Existem ainda os números que sequer foram notificados. Então, esses são os números que chegam aos órgãos públicos. E então a gente sabe que, infelizmente, o número deve ser muito maior que esse, aqueles não notificados ou aqueles de trabalhadores que não são formalizados. Então, por isso a importância da conscientização e de se utilizar o mês inteiro só para falar sobre precaução, sobre cuidado e sobre prevenção de acidente de trabalho. A hora que você estava falando, eu pensei isso. Imagina os que não notificam, vai para casa, se machuca e não fala nada, né? Doutor, os números são realmente impressionantes. Mesmo com essas práticas, ainda a gente sabe que acontece muito acidente, né? E o que deve fazer um funcionário que se acidentou? O que ele deve fazer para procurar seus direitos? Tá, a primeira coisa que a gente deve pensar é cuidar da parte médica, né? Às vezes nos procuram no escritório perguntando, olha, eu sofri um acidente, quantos dias de atestado eu devo pegar porque eu não quero me afastar, ou como eu faço para me afastar? A primeira coisa é a questão médica, é cuidar da saúde. Então, quem diz o tempo adequado de recuperação é o médico, tá? Não é o advogado que vai falar, olha, fique apenas 14 dias para que você não vá para o INSS, ou se você ficar mais de 14 dias, você acaba até tendo uma estabilidade. Não, quem tem a responsabilidade e a capacidade de dizer quantos dias de afastamento irão ocorrer é o médico, ponto. O médico dando aquele atestado e declarando o tempo do afastamento, ele deve levar esse atestado à empresa. A empresa vai emitir um comunicado de acidente de trabalho, que é a CAT, né? E com esse atestado e esse comunicado, a empresa verificará se aquele tempo de afastamento será necessário o envio para o INSS ou se a recuperação será em casa e depois ele retorna a trabalhar. E daí tem as consequências jurídicas, né? Como estabilidade, outras questões aí de responsabilidade que a empresa tem com o funcionário. Que coisa, né, gente? A gente tem que realmente pensar em tudo isso, né? Porque no dia a dia a gente acaba meio que banalizando também como tudo acontece. Então, vamos pensar na questão de uma estabilidade para um funcionário, né? Essa estabilidade, esse cuidado para aquele funcionário que está ali no trabalho, no dia a dia. Então vamos falar estabilidade. Estabilidade, na verdade, é uma garantia de emprego, né? Como a gente disse aqui, a empresa tem a responsabilidade para garantir a saúde e segurança do trabalhador. Quando ainda assim, dentro dessas responsabilidades, ocorre um acidente de trabalho, a empresa continua com essa responsabilidade para manter o funcionário nos seus quadros até a plena recuperação. A estabilidade, na verdade, é uma garantia de emprego para aquele funcionário que, sofrendo um acidente de trabalho, se afasta do INSS e retorna ao trabalho para que ele não seja demitido logo na sequência. Então, a estabilidade daquele que sofre acidente de trabalho é de 1 ano após o retorno da alta médica, tá? Então, aquele funcionário
funcionário que sofreu um acidente de trabalho, foi para o INSS e retornou para o trabalho, ele não pode ser mandado embora num prazo de 1 ano. Tá? O que a gente deve pensar, a gente está falando aqui de acidente de trabalho, mas não só aquele acidente de trabalho típico, ou seja, caiu da escada ou torceu um pé. Nós estamos falando também de acidente de trabalho por equiparação, pode ser uma doença laboral. Então, aquele funcionário que, por exemplo, trabalha com levantamento de caixa e acabou com problema na coluna. Tendinite, uma tendinite também é considerado um acidente de trabalho. Então, essa questão que a gente deve observar sempre. Sofreu acidente de trabalho, teve afastamento, 1 ano de estabilidade. Outra coisa que a gente deve destacar, a responsabilidade da empresa não acaba com as práticas de prevenção. Sempre que ocorre um acidente de trabalho, a empresa tem responsabilidade com o tratamento e, inclusive, com o eventual pagamento de dano material por diminuição da capacidade laborativa. Um funcionário que se acidentou no trabalho, que ficou com uma lesão permanente, tá? E essa lesão é quantificável, olha, diminuiu em tantos % a capacidade de trabalho, ele pode ser indenizado com uma pensão vitalícia pela empresa, não só pelo INSS, para que ele receba aquela parcela da diminuição da capacidade laborativa. Que coisa, Agora, né? se a empresa não cumpre com isso, se a empresa vai lá, aí o que o funcionário tem que fazer? Bom... E, infelizmente, dependerá daí de uma medida judicial. Então, tudo que a gente conversa aqui, é bom lembrar, a gente conversa de uma maneira genérica, tá? Casos específicos devem ser levados ao advogado de confiança, um advogado trabalhista, né? A gente tem que procurar sempre os especialistas, então, cada um cuidando da sua matéria. Então, leva ao advogado de confiança, o advogado vai analisar a legislação, aplicar aquele caso concreto e mostrar o melhor caminho. Genericamente, caso a empresa não cumpra com as suas obrigações e dispense um funcionário na estabilidade, não reconheça uma doença laboral, não reconheça um acidente de trabalho, aquele funcionário deve procurar um advogado e o advogado aí dará os caminhos necessários, possivelmente uma ação para que tenha aquele reconhecimento daquele acidente ou daquela doença laboral e que possa pedir os direitos deles, né? A estabilidade, a pensão por diminuição da capacidade laborativa, eventuais tratamentos médicos que o funcionário teve que submeter e tudo isso mais. Acho que o principal é a gente pensar na prevenção mesmo, né? Exatamente. E é justamente isso que trata o Abril Verde, né? É tratar do cuidado, da prevenção, da cautela e não colocar só na culpa da empresa essa questão do cuidado, da prevenção. Porque a gente sabe, muitas vezes, as empresas oferecem os equipamentos de proteção individual, oferecem os treinamentos de segurança, mas que no dia a dia, para cortar um caminho ou para evitar, às vezes, colocar um equipamento, o funcionário acaba por não utilizar ou por não cumprir exatamente... não vou usar o capacete. Exatamente. O capacete está lá na outra ponta, eu não vou pegar porque eu já estou aqui. Ou eu não vou desligar essa chave geral porque a minha manutenção vai ser bem rápida aqui. E a gente sabe que os acidentes de trabalho ocorrem nessas pequenas falhas, né? Sim. Então, responsabilidade tanto do funcionário quanto da empresa é cuidar da saúde. O maior interessado nisso tudo é o funcionário, né? Porque estamos falando da saúde e da segurança dele. Então, ele deve sim seguir as normas e caso ele perceba que a empresa não está fornecendo os equipamentos de forma adequada, os treinamentos, ele deve sim impedir a empresa ou procurar um advogado e ver a melhor forma dele solicitar isso daí. Saúde e segurança em primeiro lugar. Por isso tá aí o Abril Verde para lembrar todo mundo, né? Passou o Abril Verde, gente, mas tem que ser pro ano todo, na verdade, esse cuidado. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E não ficar esperando, então, na empresa. Acho que isso é tão legal, né? Porque a gente tem a responsabilidade também sobre o quê? A nossa saúde. Exatamente, sobre o nosso corpo. Exatamente. Então, se a empresa não está fazendo, peça. E não é que tem que chegar lá gritando, pedindo. Peça com educação, né? A gente não está querendo criar aqui nenhuma revolta. Por favor, quero meu equipamento, que eu primeiro EPI, eu preciso disso para me proteger e fazer tudo certinho. Claro, a comunicação tem que ser saudável entre empregado e empregador. Sim. E para o bem da empresa e para o bem do empregado. Essa relação saudável vai garantir não só a segurança e saúde do trabalhador, mas como o trabalhador trabalhando de maneira satisfeita, produtiva, que é o que todo mundo quer. Agora, se acontece o acidente e a pessoa precisa ou se aposentar ou precisa até mesmo ter um acompanhamento, como é que funciona tudo isso? Eu vou deixar essa pergunta, doutor, para você gravar um quadro e vir aqui ao vivo de novo. Você topa vir ao vivo de novo?
Topo. Pra gente falar, tipo, aconteceu um acidente do trabalho, e aí? Legal. Como é que Vai faz? ficar mais um mês sem vir, não, hein, Não. doutor? Não, já vai voltar vamos voltar essa semana logo na outra. Pode ser, doutor? Pode ser, pode ser. Porque aí se a gente demora muito também, aí o pessoal de casa fica bravo com a gente, que a gente não tá dando informação. Combinado, então? Muito obrigada. Tá, imagina, doutor, eu que Obrigada, agradeço vir doutor. de manhã, acordar cedo. Eu sei que o doutor acorda cedo, né, doutor? Aham, verdade, eu tava Velho falando acorda aqui. cedo. Eu tô nessa já também. Não pode ver um tiquinho de sol que já tá acordando. Já, Antes né? do sol, Antes até. do sol. Obrigado, doutor. Valeu. Eu que agradeço. Viu?